Bom dia, pessoal. Meu nome é André Bastos e, em primeiro lugar, gostaria de dar as boas-vindas para vocês que estão participando hoje de mais um webinar aqui da Indusoft. E hoje nós falaremos sobre a integração que a Indusoft oferece com os seus produtos, principalmente o Indusoft Web Studio e os dispositivos da Becoff, principalmente comunicando com o TwinCat. A nossa agenda hoje, eu vou falar um pouquinho sobre a empresa, sobre a Indusoft, algumas coisas do nosso produto, como qual que é a arquitetura que a gente tem para a parte de conectividade com outros dispositivos. Eu vou focar um pouquinho na parte da Becoff também, mencionar o TwinCat 2 e o TwinCat 3, falar um pouquinho da ADS, que é a biblioteca que é utilizada para comunicação, os dispositivos da Becoff. Aí nós vamos para uma parte prática mesmo. A gente vai ver como é que a gente configura o nosso driver de comunicação, PWCat, para comunicar com o TwinCat. Também a gente vai ver a parte de OPC UA, que é bem interessante, é uma tecnologia que já está pegando bem forte, principalmente na Europa. E também vamos mostrar a nossa opção do Tag Integration, quando a gente pode integrar o banco de dados do Indusoft com o arquivo TPY, que é o arquivo de símbolos do TwinCat também. Aí vou dar algumas dicas de como resolver problemas quando você está tentando fazer o driver funcionar e não está funcionando. Algumas dicas de como você pode resolver esses problemas. E no final, eu vou abrir para a sessão de perguntas. Vocês vão ver aí que vocês têm um quadro onde vocês podem colocar as suas mensagens no chat. E tem também uma seção chamada Q&A. Essa daí é de perguntas e respostas. Daí, de acordo com as perguntas, eu posso ou ler a pergunta e responder para todo mundo, ou então eu respondo individualmente, dependendo do que vier, tá bom? Então, vamos lá. Uma visão geral da empresa Indusoft. Ela foi fundada nos Estados Unidos nos idos de 1997. E desde setembro de 2013, a gente faz parte do grupo Invensys. A Indusoft é uma empresa pioneira na indústria, como sendo a primeira a desenvolver um pacote completo que roda no Windows CE. E a gente fez isso lá nos anos 96, 97, quando o Windows CE estava na versão 1.0. Ninguém usava ainda na parte industrial. Quando os fabricantes de hardware começaram a considerar colocar o Windows CE, a gente era o único que já tinha uma solução completa e isso contribuiu bastante para o nosso sucesso. Não contente com isso, a gente foi desenvolver a solução web, que a gente reparou que a parte de supervisório e HM realmente tinha demanda para monitoramento remoto pela internet. A gente colocou isso no produto também, inclusive no Windows CE. Né? A gente tem uma patente que permite, a patente sobre uma gateway que permite a conexão de qualquer dos nossos runtimes com qualquer banco de dados relacional. Isso significa, digamos que você esteja rodando Indusoft no Windows CE, no Becoff, no CX1020, por exemplo, e você quer salvar os alarmes, você quer salvar as curvas de trend no SQL Server, você pode fazer isso usando a nossa gateway, que a gente tem a patente disso daí. E desde a versão 7.1 Service Pack 1, a gente tem também suporte para multitouch. Eu vou até mostrar um vídeo bem interessante. Na semana passada, em Las Vegas, aqui nos Estados Unidos, teve uma feira que se chama Pack Expo. E o Indusoft estava presente em vários stands e, inclusive, estava com uma aplicação bem legal no stand da Becoff, mostrando os dispositivos da Becoff com multitouch. Eu vou mostrar um videozinho sobre isso daí também. Aqui um pouquinho sobre as certificações que a gente tem. A gente já, por vários anos, a gente é Microsoft Gold Partner. A gente é membro da OPC Foundation também, sim, em 1998. A gente tem certificado ISO 9001, renovado todo ano. E a gente também tem o certificado de Compliance pela OPC Foundation, o que significa que os nossos OPCs, a gente foca na parte Client, né, que os nossos OPC Clients são certificados pela OPC Foundation. E também a gente foi testado e certificado para rodar nos devices embedded da AT&T aqui nos Estados Unidos e da Motorola também. E nos últimos anos, a gente tem ganho vários prêmios, principalmente o que mais dá orgulho para a gente é o da revista Control Engineering, que esse prêmio é votado pelos leitores das revistas. Então, são os engenheiros que leem
A revista, eles voltam os produtos deles. Você pode ver que em 2013 nós tivemos 3 prêmios, um para o Windows Soft Web Studio, o outro para o nosso Business Intelligence Dashboard e para a nossa solução baseada em HTML5 Mobile Access. E aqui também estão alguns dos prêmios For Sullivan que a gente tem ganho pelos anos. Vou falar um pouquinho da arquitetura do Windows Soft, começando pela conectividade. Então, se a gente pegar aqui o relógio da esquerda para a direita, começando pelo que a gente chama de Plant Floor Integration, a gente tem esse hexágono azul aqui, onde a gente menciona os diferentes tipos de OPC que a gente tem no produto. Já parte do produto, não precisa pagar mais para isso. A gente tem o OPC DA, que é o OPC Classic. A gente tem também o OPC UA, que esse sim realmente está vingando, está tendo uma aceitação muito grande, uma funcionalidade muito forte. A gente vai até falar um pouquinho sobre ele. O OPC.NET, uma especificação que começou pela Emerson e também foi adotada pela OPC Foundation, e o OPC XML, que é principalmente usado na parte de energia eólica. A gente também tem o OPC XML Client. Mas, além disso, a gente oferece como parte do produto mais de 240 drivers de comunicação nativos. Significa que se você não quiser conectar com algum OPC, a gente provavelmente tem o driver para o dispositivo que você quer comunicar. Isso vai para o TwinCat, que a gente tem nativo usando a ADS, para todos os PLCs da Lembrable, para as diferentes famílias da Siemens. A gente tem Modbus, seja serial, seja RTU, ASCII, Ethernet ou Modbus Plus, a gente tem todas essas opções. Também para Omron, também para GFANUC, SNMP e SRTP. Então tem várias opções, como vocês podem ver por aí, como parte do produto. Também já temos o IEC 870, temos o DNP3 e continuamos adicionando driver toda hora. O próximo que vai sair agora, a gente acabou de fazer um novo para os PLCs da Schneider, da família Premium e M340. Ou seja, os que você usa o Unity Pro para programar, a gente já tem um driver para isso. E também para o PLC da Toyota, que é o Toyopuk. Também está no forno, prontinho para sair também. E mais driver também em desenvolvimento, já está saindo por aí. Se você quiser escrever o seu próprio driver ou escrever a sua aplicação, digamos que você programa alguma coisa em .NET, você quer ter uma interface com o Windows Soft, ou então você quer desenvolver o seu próprio produto, a gente oferece APIs que você pode adquirir e conectar com o seu desenvolvimento e acessar os nossos tags. Pode ser uma DLL, pode ser ActiveX, ou então pegar o nosso driver toolkit e escrever seu próprio driver de comunicação. Para a interface com o Enterprise, basicamente a gente usa ADO ou LDB, né? E também a gente tem o legado DDE também. E desde sempre a gente também oferece a conectividade via XML também, né? Para a parte TCP/IP, a gente tem o nosso TCP/IP Server e Client, que permite você trocar dados entre aplicações do Windows Soft e entre aplicações do Windows Soft, e também InTouch e também iFix, que são as nossas gateways. E a gente também tem um OPC Server DA como parte do produto, muito utilizado, principalmente aqui nos Estados Unidos, a parte de petróleo. O pessoal usa bastante isso, principalmente Marathon, Pressure Range, eles usam bastante o nosso OPC Server. E a gente está finalizando o desenvolvimento do nosso OPC Server UA também, né? Então a gente tem o DA e estamos na fase final de lançar o OPC UA, né? E tudo que você faz no produto é Web Enabled. Então, no momento, você pode ter a sua aplicação inteira, você pode visualizá-la pela internet, usando o Internet Explorer, e cada vez mais a gente está adicionando features para que a solução web seja o que a gente chamaria de platform agnostic. Então, agora mesmo você já pode criar telas com certos objetos, aonde você pode remotamente visualizar essas telas usando iPads, usando qualquer smartphone com Android, por exemplo, ou Windows Phone. Qualquer browser que suporte HTML5 pode fazer isso. Se você já instalou o nosso Service Pack 2, você vai ter essa opção lá, você pode testar isso, pode ver acontecendo, que é bem legal. A gente continua evoluindo essa feature cada vez mais. Agora um pouquinho de como a tarefa driver funciona no Windows Soft. Então, digamos que você tem aqui do lado um controlador, digamos, você tem um CLP aqui, um canal de comunicação, seja internet, seja serial,
E você vai conectar com o computador que tem o Windows Soft. Então, o coração do produto Windows Soft Web Studio é o Tags Database. O driver de comunicação é uma das tarefas, então o driver vai usar as bibliotecas de comunicação, passar pelo canal de comunicação, fazer os pedidos para o PLC, receber as informações do CLT, conforme receber essa informação, vai carregar no banco de dados. Aí, o core process do Windows Soft vai pegar esses valores que chegaram do driver e vai distribuir para os módulos de visualização. Que pode ser, se você está vendo a tela localmente, no mesmo computador onde está rodando o Windows Soft, que é a grande maioria dos casos, você vai ver tudo isso no Local Viewer, mas a gente está mandando informação para o Local Viewer via TCP/IP. Da mesma forma que o teu viewer pode ser local, ele pode ser remoto. Então você pode ter só uma aplicação servidora e ter vários WebThing clients. Isso é bem utilizado, principalmente nas usinas de álcool aí no Brasil, que é o que a gente chama de Secure Viewer remoto. E não esquecendo a nossa parte de WebThing Client, que pode ser no Internet Explorer, a solução completa, todas as telas, todas as features que a gente suporta no Local Viewer, a gente suporta também no WebThing Client. Tem algumas limitações de execução de algumas funções, mas é praticamente a mesma coisa. Ou a solução em HTML5 que te deixa usar qualquer browser e a maioria das features da tela já estão implementadas lá também. Depois do driver, a gente fala um pouquinho da tecnologia OPC. Então, o driver, no caso do driver, se você olhar aqui, a gente vai direto do controlador para o nosso módulo de comunicação, que é o driver. Já no caso do OPC, o que acontece é o seguinte: você tem o PLC, você comunica usando um protocolo proprietário com um OPC server. O OPC server, de um lado, vai comunicar o proprietário do PLC e, do outro lado, ele vai comunicar via OPC. Você não pode dizer que o OPC é exatamente um protocolo, mas o OPC é uma tecnologia de troca de dados. Aí, no Windows Soft, você vai configurar os módulos clientes de OPC. Aí, como eu já mencionei, a gente tem o DA05, tem o UA, tem o .NET, tem o XML e tem o DA. E aqui, você também escrevi só um pouquinho da diferença entre todos eles. O que vale a pena você focar hoje em dia, caso você tenha interesse em OPC, é essa parte de OPC Unified Architecture, OPC UA. Eu cheguei há pouco tempo de um workshop de interoperabilidade, que a gente junta numa sala todos um monte de fabricantes de OPC cliente e servidor, e a gente fica um testando o outro. E no final tem o que eles chamam de Challenge Test, que é bem interessante, que é você comunicar com 1000 endereços de cada um dos servers, todo mundo ao mesmo tempo. Então, todos os servers são bombardeados por todos os clientes e todos os clientes são bombardeados por todos os servers, né? E foi bem legal porque a gente passou nesse teste muito bem, e nessa interoperabilidade é bem legal que você encontra problemas que só aconteceriam com alguns servidores específicos, você arruma do lado deles, a gente arruma do nosso lado. E é uma tecnologia robusta que permite a criptografia, permite você proteger o server com usuário e senha, permite até você usar a parte de certificados, que nem tem hoje em dia, para site de banco, site de cartão de crédito. Você pode, o teu servidor, exigir um certificado para que o cliente possa conectar nele. Tá bom? Então, eu vou falar um pouquinho só da Beckhoff. Eu não sou da Beckhoff, mas só quero mostrar um pouquinho a parte dos produtos deles. Aqui. Não vou nem chamar a apresentação. Acredito que a maioria de vocês que estão participando aqui hoje já são familiares com os produtos da Beckhoff. Eu acho muito interessante esse slide aqui que mostra a evolução do controle baseado em PC. Beckhoff realmente tem feito um trabalho muito, muito bom em relação a isso. Desde 96, quando lançou o TwinCat, rodando no Windows NT. Eles têm outros no mercado também, lógico, mas a capacidade e a confiabilidade do produto da Beckhoff rodando no PC é realmente impressionante, não é só porque eles são nossos parceiros, eu gosto muito deles. O TwinCat 2 esteve no mercado, ainda está no mercado por muito tempo. A gente tem um driver de comunicação com ele desde 2003, funciona muito bem. Para quem tem curiosidade, o que TwinCat significa, pode ver aqui nesse slide, que seria The Windows Control and Automation Technology. Né? Aí eles pegaram e fizeram a sigla TwinCat, né? Baseado
roda no PC. O interessante é que você pode estar rodando o TwinCat no PC, e mesmo que você tenha um blue screen, a parte de PLC continua rodando, né? Ele roda no kernel completamente separado do sistema operacional. E você tem daí, você pode rodar o TwinCat em computadores grandes de alta capacidade quad-core que eles fabricam, e até alguns menores em ARM com 300 MHz. Alguns nem rodam Windows, que nem o BC, por exemplo, ele roda até esse sistema operacional que eles rodam também, mas você usa o TwinCat para programar ele também. Então é bem interessante que não interessa qual o tamanho da tua aplicação, você pode usar o TwinCat, todas essas, bem parecido com a proposta do Windows para a parte de visualização, que é você usar o mesmo produto para configurar uma aplicação para um IHM pequeno de 5 polegadas, para fazer a parte de IHM, ou uma aplicação maior, que seja um SCADA, que seja comunicando com vários PLCs, o servidor com várias redundâncias, né? Então, eu quero pular agora para esse slide aqui, que é o do TwinCat 3, que foi lançado em 2010. Hoje em dia está na versão 3.1, é bem interessante. O TwinCat 3, você integra ele com o Visual Studio, né? E uma coisa bem importante é que o nosso driver que a gente desenvolveu para o TwinCat 2, ele funciona também para o TwinCat 3, porque não foi mudada a ADS. Essa biblioteca aqui, que quer dizer Automation Device Specification, eu vou mostrar no outro slide como é que funciona, mas basicamente a ADS, ela que comunica com o PLC. Né? Então, seja serial, seja via Fieldbus, qualquer coisa, e o nosso driver, ou mesmo o OPC deles, comunica com a ADS. Né? Então, é uma comunicação de memória para memória. É muito rápida a comunicação com o TwinCat. A média é em torno de 30 milissegundos para ler até 512 variáveis do TwinCat. Novamente, a gente não está mandando a mensagem para o PLC e lendo do PLC diretamente. Não. A ADS está mantendo a comunicação com o PLC sincronizada e a gente comunica com o ADS. Então, mas se você comunica EtherCat, você comunica Profibus, você comunica Fieldbus do backoff, para a gente é transparente, porque você vai instalar o TwinCat, por exemplo, o TwinCat CP ou o TwinCat I/O, a gente vai falar com o TwinCat e o TwinCat vai falar com esses campos todos, com esses Fieldbus, com esses diferentes barramentos de campo. Certo? Então, eu vou pular aqui só um pouquinho, só para falar da parte de Extended Automation do TwinCat 3, que eu acho bem interessante que não mais você precisa saber programar apenas as linguagens comuns do IEC 1131. Você pode escrever alguns módulos específicos em C++ ou até C# e rodar no TwinCat também, agora no TwinCat 3. Isso é realmente uma revolução se você for comparar que antigamente a gente tinha que fazer ladder e pensar em bastante coisa específica no ladder, né? Aí eu quero pular aqui para a parte onde eu vou mostrar o multitouch que eles têm agora. Vamos ver se eu acho aqui. Esse daqui, o CP39, como você pode ver, é bem interessante que já é a parte de widescreen, né? Você pode ver como ele pode ser montado, é bem legal. E esse que a gente estava mostrando na semana passada na Tech Expo. Então, para esse daí, eu vou mostrar um videozinho do demo do Windows rodando com o multitouch. Para você ver, né, que você tem até 5 toques ao mesmo tempo, né? Parece que a gente chamou o Paint ali, né? Aí nessa parte agora, usando o multitouch, você faz o zoom. Dá para fazer bem mais rápido do que isso, a gente está fazendo por causa do vídeo, né? Aí executa os comandos, você pode ver que você pode fazer zoom do tamanho da janela também, seria o que a gente chama de outer zoom, ou o que está mostrando agora é o inner zoom. Esse aí é um
bem favorito dos brasileiros, né? Por aí a gente faz a rotação, né? Usando o multi-touch. E na hora que ele for pegar a bola, você vai ver a inércia. Ó, ele jogou e pela inércia foi até o final. Né? Eu acho bem legal. Uma coisa bem interessante dessa parte de multi-touch, também que eles chamam de gestures. Você pode agora fazer um scroll no trend, você pode fazer um scroll no alarme, usando o multi-touch direto na tela. Não sei se vocês já tiveram a chance de ver isso, mas é bem útil. Né? Você imagina que você está vendo o trend, aí você dá um zoom direto no trend usando o multi-touch, sem precisar de alguns botões, nada assim. Então, voltando à nossa apresentação aqui, vamos começar agora a configurar o driver TwinCat. Essa vai ser a nossa primeira, não só o driver, mas a gente vai fazer o Tag Integration e a gente vai também fazer o OPC UA. Vamos fazer um pouco agora de hands-on mesmo. Né? Novamente, o driver ele é baseado na ADS, a biblioteca desenvolvida pela Beckhoff. Essa ADS ela é instalada com o TwinCat. Então, se você tem numa máquina o TwinCat, isso já está instalado. Se você tem numa máquina Indussoft e na outra o TwinCat, você pode instalar o que chamam de TwinCat CP, ou você pode instalar a engenharia do TwinCat, que também não tem royalties, que vai instalar o ADS também. Mas o próprio pessoal da Beckhoff tem condições de dar uma explicação melhor de como isso funciona. Desde que você tenha em mente que a gente comunica com o ADS e essa comunicação é rápida. Do ADS para o PLC também é Speed of Light. Então é bem legal. A gente vai ver agora qual que é essa arquitetura. Então, o driver do Indussoft fala com a ADS e você tem aqui alguns exemplos de como você pode ter isso também no Windows CE. Então, digamos que você roda no Windows XP Embedded o TwinCat e numa outra máquina você roda o Indussoft. Sim, isso pode ser feito inclusive no Windows CE, porque a ADS também está disponível para o Windows CE. Eu tenho aqui o Windows CE rodando com Beckhoff que dá para a gente mostrar isso acontecendo também. Né? Bom, primeira coisa, tanto para o driver quanto para a feature que a gente vai ver daqui a pouco, a Tag Integration, deixa eu só uma pausa aqui. Me parece que alguns de vocês estão tendo problema em visualizar a tela. Eu vou fazer o seguinte, eu vou parar o compartilhamento e eu vou começar de novo. Deixa eu tentar de novo, vamos ver se vai agora. Vamos lá, pegar feedback de vocês. Então já tem uma resposta aqui de que está melhor agora. Legal. Então tá bom, desculpa eu ter demorado para perceber, mas vamos seguir em frente. Então, eu vou falar um pouquinho do parâmetro que se chama AMS Net ID. Esse parâmetro, ele é o identificador do runtime do PLC. Então, quando você está instalando o TwinCat, durante a instalação, ele vai identificar o seu endereço IP durante a instalação, acrescentar .1.1 no final, e esse vai ser o teu identificador daquele TwinCat. Você não pode ter na mesma rede do TwinCat duas vezes o mesmo AMS Net ID. Da mesma forma que você não pode ter duas vezes o mesmo IP. Né? Então eu traduzi aqui o help deles, né? É o endereço do computador local na rede TwinCat. O AMS Net ID consiste de 6 bytes e é representado pela anotação de pontos. Então é que nem se fosse um IP, .1.1 no final. A gente utiliza isso tanto no driver quanto no Tag Integration. Então, para saber qual que é o AMS Net ID do runtime do TwinCat, acredito que vocês já saibam, mas, por exemplo, se vocês olharem aqui na minha tela, eu venho aqui embaixo, eu tenho o TwinCat rodando aqui, eu dou um botão direito, chamo Propriedades, e eu tenho aqui no AMS Router o meu AMS Net ID. Certo? Isso aqui é o endereço do meu TwinCat que está rodando aqui. Se fosse no TwinCat 3, deixa eu pegar ele aqui, tem nessa máquina aqui o TwinCat 3. Aí o ícone dele é diferente, esse verdinho aqui embaixo. Ele dá um botão direito, About TwinCat, né? Aí ele vai mostrar aqui, ó, o AMS Net ID dele.
Tá bom? Deixa eu voltar aqui. Pronto, voltamos aqui. Às vezes as barras me deixam um pouco confuso aqui. Bom, para que a comunicação possa acontecer, a gente tem que criar a rota entre a máquina que tem o Windows Soft e a máquina que está rodando o TwinCat, né? Então, isso dá para fazer tanto no TwinCat 3 quanto no TwinCat 2. Nesses dois slides aqui, que inclusive a gente vai deixar eles disponíveis para vocês, eu comento como que a gente faz isso. No TwinCat 2, a gente vai no System Manager, então você dá um botão direito aqui, a gente dá um botão direito aqui, né? E chama o System Manager. Com o System Manager aberto, a gente vai bem na raiz, onde fala System Configuration, clica em Choose Target e dá um Search Ethernet. Clica no Broadcast Search. E, bam, vai mostrar todos os TwinCats que estão na minha rede. Vocês podem ver que a gente tem vários TwinCats aqui na rede nesse momento. Então, mostra o nome do computador, né? E quando tem esse xizinho, significa que a rota já foi criada. Então, a gente pode comunicar com esses caras aqui. É interessante que ele mostra meu sistema operacional. Então, a gente vai ver que se eu colocar esse EMSNet ID aqui, 5.7, 46, etc., eu vou estar comunicando com o TwinCat que está rodando no Windows CE, né? Eu tenho daí alguns rodando no Windows 7, e esse aqui coloca Windows 6.2, na verdade é o Windows 8, né? E mostra a versão do TwinCat também. Então eu vou mostrar a comunicação com o TwinCat 3 nesse EMSNet ID aqui, 10.168.23.164.1.1, tá? E alguns do TwinCat 2 também, que estão por aí, tá bom? Se você vai comunicar com algum TwinCat e não tem o xizinho aqui, a comunicação vai falhar. Porque se não foi criada a rota, não vai haver a comunicação com o via ADS. Tá bom? Para fazer o xizinho, o que você faz? Digamos, nesse aqui, no suporte PC, eu clico seleciono o que eu quero. Normalmente, o ideal é você selecionar a opção Hostname, quando é PC. E para CE, você escolhe IP Address, porque CE não resolve tão bem nome quanto PC. E clica no botão Adicionar rota. Vai precisar do usuário e senha, sempre usuário e senha. E a rota vai ser criada. Tá? Aí você veria o xizinho aqui, né? Eu realmente não lembro o usuário e senha desse computador especificamente, né? Mas isso aí, se tem o xizinho, o driver vai comunicar. Isso a gente faz no TwinCat 2. No TwinCat 3, deixa eu pegar aqui. No TwinCat 3, a gente vai bem na raiz dele, onde está escrito System aqui, dá um duplo clique. Aí vai mostrar aqui o Choose Target de novo. Então, você clica no Choose Target, você pode ver que a tela é bem parecida. Search Ethernet, Broadcast Search. Tá lá procurando de novo e beleza, mostrou todo mundo. Essa máquina aqui só está criada a rota no momento com o meu computador aqui, que eu chamo de Windows 7. André Windows 7. Tá? Se não, se eu quisesse comunicar com outro, eu venho aqui, crio a rota, hostname, adiciona a rota, entre o usuário, entre uma senha, né? Clica OK. Está criando a rota. E não criar a rota, eu acho que é porque realmente o desenvolvimento não vai conseguir rodar nesse cara aqui, né? O desenvolvimento é o TwinCat 3.1, esse runtime seria TwinCat 3.2. Mas eu tenho algumas rotas criadas aqui, com o Team e com o meu touchscreen aqui. Beleza. Então tá, deixa eu voltar. Só um minutinho com as barras aqui, me dando um nó. Beleza. Então tá. Outras particularidades é que no TwinCat você pode ter mais de um runtime rodando na mesma máquina. Você pode rodar no TwinCat 2 até 4 runtimes. Então, quando você está configurando o driver, além de saber o EMSNet ID,
você tem que saber com qual dos targets você está rodando. Então, seria na mesma CPU, você está rodando 4 programas de PLC completamente diferentes. Né? Isso no TwinCat 2. Então, o que eu preciso saber é o EMSNet ID e o número da porta TCP/IP. Esse número da porta vai identificar qual dos runtimes naquele EMSNet ID, naquela máquina está rodando. Então, por default, no TwinCat 2, as portas eram 801, 811, 821 e 831, que está aqui embaixo. Já no TwinCat 3, esse número é configurável e é um número bem maior. Eu não sei nem exatamente qual o limite, né, de runtimes que você pode ter na mesma CPU. E o default, quando você cria o primeiro, começa em 851, o número da porta. Então isso foi bem legal que a Beckhoff fez, que a ADS foi funcionando do mesmo jeito quando foi para o TwinCat 3. A única coisa que a gente colocou era o EMSNet, 2 pontos, ao invés de colocar 801 na porta, a gente colocou 851 e já estava comunicando. Né? Isso é bem legal. Então vamos começar a comunicar com o TwinCat agora. A primeira experiência que a gente vai fazer vai ser usando a nossa feature que se chama Tag Integration. Essa feature é bem legal porque ela integra o arquivo TPY do TwinCat com os tags database do Indusoft. A gente fez isso para o TwinCat 2 e está em fase de desenvolvimento para o TwinCat 3. Não é tão difícil assim, porque o formato do arquivo do TwinCat 3 é bem parecido. Né? Tem algumas vantagens, porque você vai ver que é muito simples você começar a comunicar. Você precisa de um mínimo de configuração para começar já a comunicar direto. E os contras disso é que, embora a comunicação seja bem simples, a configuração seja bem simples, você tem pouco controle do que pode ser feito. Então, digamos, a taxa de leitura vai ser sempre a mesma para todos os endereços. Né? O tipo de leitura vai ser... se você põe um tag só na tela, a gente vai ler só quando está na tela. Se você põe em qualquer outra parte do script, a gente vai ler o tag o tempo todo. Né? Então, é simples, bem simples de configurar, mas dependendo da tua aplicação, se você quiser ter um controle maior, digamos, você quer mandar uma receita de uma vez só, você quer ler algumas coisas só em situações específicas, aí você pode até combinar, usar o Tag Integration para algumas coisas e usar as planilhas de driver para outra. Né? Então, aqui no Indusoft agora, eu vou criar um projeto novo. Projeto do TwinCat Tag Integration. Né? Vou criar até para Embedded, se eu quiser fazer download para o CE depois. Vou fazer um tamanho pequenininho aqui, 800 por 600. Então, estou aqui com o meu projeto do Indusoft. Bom, eu vou para o TwinCat. Primeiro, deixa eu mostrar para vocês em qual TwinCat que eu vou me conectar e é com esse TwinCat que eu vou comunicar. Esse aqui é o demo, que se chama Machine Pro. Quando você instala o TwinCat, ele já vem com esse demo aqui. Eu andei dando umas brincadas, colocando algumas variáveis a mais. A gente vai fazer isso nesse webinar também, né? Esse cara, eu estou conectado no 10.168.23.148.1.1. Então, eu vou precisar dessa informação quando eu for comunicar com o Indusoft, tá? Então, onde está esse cara? Ele está aqui no meu local disk, TwinCat Samples First Steps, né? Aqui está o meu projeto Pro. Então, eu vou conectar com ele, né? Mandar rodar. Já está rodando, inclusive. Você pode ver aqui que os steps e o contador estão contando. Então, eu vou primeiro conectar com esses dois caras aqui no Indusoft. Criar uma integração com o steps e com o count direto na tela. Então, tá. O que eu preciso saber? Eu preciso saber o EMSNet ID e o runtime. Se eu vier aqui no logout e dar um Choose Runtime System, você vai ver que o local runtime, aliás, o runtime que eu estou conectando, está aqui no 10.168.23.148.1.1 e o runtime, a porta é número 801. É isso que eu vou utilizar no Indusoft. Login, né? Aí vem aqui no Indusoft, vou na aba de comunicação. Na verdade, eu podia até ter colocado isso em português, né? Aí vem aqui na parte de comunicação e tenho aqui a parte de Tag Integration. Vou adicionar um Tag Provider. Vou selecionar o TwinCat aqui. Ponho um nome. Então, por exemplo, vou colocar TC para TwinCat. Dou um ADD.
entro aqui, o EMS NetID da onde eu quero conectar. Então é 10.168.23.148.1.1. Vai ser o primeiro runtime. E eu vou agora procurar onde está o meu projeto do TwinCat. Então, ele está no D, TwinCat. Aí eu tenho aqui samples, first steps. Está aqui o arquivo com a extensão TPY, que é um formato XML. A gente abre aqui o TPY. Pronto, acabei de linkar o meu projeto do IndoSoft àquele projeto do TwinCat. Feito o link, eu clico OK aqui. A partir de agora, eu posso pegar as variáveis do TwinCat automaticamente. Então, na minha tela, vou colocar, por exemplo, aqui um texto, onde eu vou colocar o meu contador. Coloco os meus pound signs aqui, clico no botão Text Data Link, e nesse campo aqui, onde eu vou escolher qual tag que eu vou mostrar, onde eu estou mostrando lá as cerquinhas, eu clico, pode ver que agora, no meu devices aqui, eu tenho TwinCat e estou mostrando os tags que eu criei lá no TwinCat. Inclusive o myArrayTag, inclusive os timers, né? Então, vou selecionar aqui o count, né? Coloquei, importei esse tag. Então, se você seguir meu mouse, aqui, vim aqui para o cantinho, aqui embaixo, tag count, eu estou mostrando a contagem dos tags. Então, a gente importou só um tag até agora. Aonde está esse tag que a gente importou? Você vai aqui na aba Global, você tem a pasta que se chama Base de Dados Compartilhada, o Shared Database. Eu abro e tem aqui no Tags List os tags que a gente importou. Então, a gente tem o TwinCat Count. Veio com o mesmo tipo, que é inteiro, né? Posso importar outro? Posso. Vamos lá, vamos importar também o Steps, por exemplo. Eu venho aqui e vou importar Steps. Ou Step, na verdade. Clico aqui. Tem essa variável chamada Steps. Então era no plural mesmo. Coloquei OK, pronto. Agora acabei de importar dois tags. E se eu pegar um dos timers? Vamos pegar um dos timers aqui. Vamos pegar esse Depth Timer, o ET, esse Meretime, né? É uma string, seleciono ele aqui, clico OK. Pronto, automaticamente a gente criou no IndoSoft a classe Timer on Delay com todos os membros, né? Então, no momento, eu vou comunicar só com o ET. A gente já criou o tag para comunicar com os outros parâmetros também, né? Então, eu vou vir aqui pegar só mais um tag agora, só para escrever no PLC também. Vamos pegar o que? A velocidade. Vou habilitar aqui, né? Fica mais os campinhos, vem aqui na minha tela, vou colocar um botão para eu fechar a aplicação durante o runtime, se eu quiser. Então, eu posso pegar aqui na minha biblioteca de símbolos, tem aqui meus botões, botão de Exit, coloco aqui, salvo minha tela, essa aqui vai ser a minha tela principal, e vai ser o meu Startup Screen, né? Deixa eu preparar aqui o log, botão direito, para ver a comunicação entre o IndoSoft e o TwinCat. Então, botão direito, aqui no Output Window, Settings, né? Chequei as três opções e agora vou mandar rodar. Então, inicializando, você já pode ver os valores que já chegaram, né? Faltou eu mudar o nome aqui do Steps. Na verdade, esse daqui é o Speed. Então, velocidade, né? Salvei a tela e tá lá. Então, comunicando. Tá tendo alguns timeouts, porque eu tô com a rede muito congestionada de
coisas. Eu não é uma rede dedicada para comunicação com o Twincat. Na verdade, estou na nossa rede corporativa aqui, trocando e-mail e tudo, né? E acho, o Twincat até deu timeout agora que eu comecei a comunicação também, né? Deixa eu ver se você fazer o logon de novo. Beleza, consegui aqui. Então você consegue ver, por exemplo, o valor do computador está em 8177, né? O valor do Windows, né? O Windows já está em 78, né? Já está em 78 agora também ali, né? Então, tá sofrendo um pouquinho na minha rede aqui para comunicar todo mundo ao mesmo tempo com esse runtime agora, né? Mas você viu que foi muito fácil configurar essa comunicação e começar a comunicar, né? E quando tem erro, eu venho aqui, né? Pronto, a comunicação está ok agora, né? E tem um outro timeout no Twincat também, né? Mas isso, novamente, isso aí é principalmente porque eu tenho na minha rede aqui, eu estou na minha rede corporativa, a gente está comunicando uma velocidade alta com várias coisas ao mesmo tempo agora, tá? Então, você pode ver as variáveis que tem aqui. Eu vou criar uma variável agora, que eu vou chamar de webinar Brasil, que é do tipo de int, né? Vem, salva esse cara, review all, né? Mando pro PLC, né? Já está rodando no PLC. Vou até carregar um valor nela. Tá aqui, né? Vem aqui no Windows, vou colocar esse cara, vou chamar ele de webinar, né? No que eu clico aqui, já está minha variável aqui atualizada, né? Então isso é bem legal, porque mantém como se chama, o sincronismo dos bancos de dados. Ao mesmo tempo, se você apagar uma variável lá no Twincat, quando você abrir aqui, a gente vai perguntar se você quer continuar usando aquela variável ou se você quer fazer um replace daquela variável por alguma outra, tá? E, olha, essa variável que a gente criou agora, você vê aqui no Twincat, né? Deixa eu ir offline, coloquei ele. Na verdade, a gente já viu a comunicação dela acontecendo. Vamos primeiro mostrar comunicando, que a gente acabou de importar. Carregando, pronto, já veio o valor 111 aqui, vou escrever um valor para lá, né? 2222. No que entrar aqui online que eu tenho cache também. Ainda não está comunicando? Não, tá. Ih, falhou a minha escrita, né? Tô tendo muito timeout, realmente. Ó, agora foi, né? Foi 2222 aqui. Quando tá os dois ao mesmo tempo, tá pesado demais para lá, né? Mas é isso aí. Então eu venho e vou apagar, por exemplo, essa variável que a gente acabou de importar. Esse webinar Brasil, que a gente estava comunicando, vou apagar aqui, salvar, dar um rebuild all no Twincat, vou mandar para o PLC, agora não existe mais, né? Aí quando eu vier aqui no Windows e abrir o nosso Object Finder pela primeira vez, no que tem um refresh, pronto, ele está perguntando, cara, tem essa variável aqui que não existe mais. O que você quer fazer? Você quer deletar? Você quer substituir ela por alguma outra variável, né? Então eu posso selecionar deletar ou alguma outra variável que esteja disponível no Twincat, né? Então eu posso vir aqui e colocar essa variável que tem chamada oldvar, né? Ou alguma outra. Posso escolher aqui. Tá? Ou posso simplesmente deletar. Né? E pronto. Não tem mais. E se eu tentar fechar agora, ele vai reclamar, que a variável não existe, né? Tá? Então com isso a gente mantém o sincronismo. Beleza, então. Com isso, e novamente, essa feature, ela está disponível só no Twincat 2 no momento. E tá para sair no Twincat 3. Até por curiosidade, se vocês puderem mandar no chat depois, eu tenho curiosidade para ver quantos de vocês já
estão usando o TwinCat 3 para valer mesmo. Se vocês só usaram o TwinCat 2 até agora, legal, tenho certeza que vocês gostaram. E quero ver quem já usou o 3 também, porque é bem legal. Quero ver o que vocês estão achando dele também. É pura curiosidade da minha parte. Então pronto, a gente vai agora falar do nosso driver de comunicação, o driver TWCat. Esse driver, novamente, ele comunica pela ATS e a sintaxe é bem simples. A gente já sabe onde achar o EMS NetID e que a gente vai comunicar. Então, no campo station do driver, se eu estou na minha driver sheet, é uma das células da planilha, ou é um campo, se eu estou usando a nossa standard driver sheet, você entra EMS NetID, 2 pontos, o número da porta, né? E você vai comunicar direto com o nome das variáveis do TwinCat. Então, se você está no TwinCat 2, para comunicar com as variáveis globais, você coloca ponto, nome da variável. Para comunicar com as variáveis locais, você coloca o nome da POU, o nome do programa, ponto, o nome da variável. E da mesma sintaxe você colocar no TwinCat. Então, se você está usando array multidimensional, se você está usando os data types criados dentro do TwinCat, da mesma forma que você põe no TwinCat, você vai pôr na nossa planilha de driver. Então, aqui, por exemplo, eu tenho um screenshot que eu mostro, por exemplo, main.localtimer.pt, né, que seria main é o nome da POU, localtimer é o nome da minha variável, ponto pt é o membro daquele tipo. Tá bom? Então, vamos ver como que a gente configuraria o driver para comunicar com o TwinCat 2 primeiro. Então, a gente viu aqui, a gente tem um TwinCat 2 rodando nessa máquina aqui, 148, né? Posso comunicar com qualquer uma dessas variáveis, configurando o driver para comunicar com elas. Então, eu vou criar uma aplicação nova aqui, que vai ser especificamente para os drivers, né? Beleza, então eu venho aqui na parte de comunicação, né? Dou um botão direito para adicionar driver, adicionar remove drivers. Seleciono aqui o TwinCat, dou um OK. E pronto, o meu driver TwinCat está no meu projeto. Então, por default, sempre a gente vem com pelo menos uma main driver sheet. Eu falo pelo menos uma, porque parte do nosso projeto ter várias main driver sheets no mesmo projeto. Você abre e aqui você vai criar a correlação. Você vai dizer qual tag do Indosoft vai para qual PLC, em qual variável. Então, digamos, qual PLC que eu vou? Eu vou no PLC que está no endereço 10.168.23.148.1.1, 801, runtime 801. Né? Qual variável? Bom, eu falei que para variável global, o que você faz, eu estou aqui nas minhas global variables, você coloca ponto, nome da variável. Então, eu vou colocar ponto steps aqui. Né? Vai ter minha variável passos, do tipo inteiro. Pronto, simples assim. Né? Aí eu vou colocar outra variável. Variável, por exemplo, tem uma estrutura aqui, myStructTest, eu vou colocar no M1 um valor. Então eu vou comunicar com esse cara myStructTest.m1. myStructTest.m1. Vou no mesmo PLC. E pronto. Né? Agora eu vou começar a comunicar. Então, eu não preciso necessariamente colocar esses tags numa tela para poder ver os valores que eles têm. Né? A gente pode usar essa ferramenta mais do que útil chamada Database Spy. Eu posso copiar aqui esses caras, colar no meu Database Spy e posso mandar rodar somente o driver. Então, eu estou fazendo aqui a configuração da parte de comunicação da minha aplicação. Né? Então, vou mandar rodar o driver, vou mandar habilitar aqui no output, né, as opções que me mostram as mensagens do driver, venho aqui em tarefas e mando comunicar, driver runtime.
E começou. Você pode ver aqui os passos, né? A estrutura, o valor 55 que eu tinha escrito, o valor 777. Alguma coisa deu errada na hora que eu estava comunicando. Agora sim escreveu, né? Então eu escrevi o valor 777 aqui, né? Se você for ler aqui, está 777 também. Você pode ver que até o próprio Timcat está tendo uns timeouts de vez em quando aqui, com aquela minha máquina que está sofrendo, coitada, né? Mas aqui voltou a comunicar, aí falha, dá uns timeouts, aí volta a comunicar daqui a pouco, né? Talvez eu possa escolher um outro runtime para ficar um pouco melhor, né? Mas a comunicação, ela acontece, se eu colocar aqui no settings, habilitar o timestamp, a gente vai ver de quanto em quanto tempo essa comunicação acontece, né? Então eu venho aqui no tasks, mando rodar o driver de novo, está comunicando, fazer uma pausa aqui. Então, olhando aqui o timestamp, você vai reparar que é normalmente em torno de 600 milissegundos, né? Um pouco mais, sei lá, 650 milissegundos em alguns casos. Aqui é praticamente 600 milissegundos redondo, né? 601 milissegundos, que é a taxa de leitura fixa da main driver sheet, e é essa mesma taxa também para o Tag Integration. O Tag Integration, a gente está criando umas main driver sheets por trás na memória. Você pode mudar isso? Você pode, sim. Inclusive, se você procurar no Help por main driver sheet, você vai ver um campo que você pode colocar no arquivo app, né? Seria o arquivo principal da aplicação. Esse arquivo aqui, você pode editar esse arquivo, por exemplo, com o Notepad, né? Pode abrir esse arquivo, editá-lo, né? E editar com o quê? Se você vier aqui no Help, e procurar por main driver sheet, aqui a gente explica aqui, você pode, na parte options desse arquivo app, você vai ter um cara chamado main driver always trigger, você pode colocar o seu próprio tag lá. Por exemplo, um tag interno que a gente tem chamado blink slow, que ele muda de valor a cada 200 milissegundos. É essa hora que a gente vai ler todo mundo, né? Se você não colocar nada, a gente vai usar, na verdade é o blink fast, que lê a cada 200 milissegundos. Se você não colocar nada, a gente vai usar o tag blink slow, que muda de valor a cada 600 milissegundos. Essa vai ser a nossa taxa de leitura. Mas esse driver, novamente, ele pode ler a cada 30 milissegundos. Então é um desperdício a gente não usar as ferramentas que a gente tem para comunicar mais rápido quando a gente pode comunicar mais rápido, né? Eu vou agora colocar na tela esses dois tags aqui. Vou colocar passos e struct test. Então vem aqui na minha tela. E o struct test, né? Coloquei esses dois caras na tela aqui, vou colocar um botãozinho para fechar. Vou chamar essa de minha tela principal. E vamos rodar a aplicação. Agora estou rodando todo mundo. Eu posso ver a tela também, né? Então, no Viewer, eu tenho uma noção melhor da velocidade da comunicação. Você viu que o Passos pulou de 3 para... Aí deu mais algumas falhas de comunicação na minha rede aqui. Né? Tá falhando bastante com esse cara. Deixa eu ver se eu tenho um outro que deve estar comunicando melhor aqui. 139, esse aqui parece bom. Esse aqui eu tenho as outras variáveis. Então tá, esse aqui é 10, 168, 23, 112. Eu vou comunicar com essa variável aqui chamada ddIntTest. Né? Então é aqui. Teste. E deixa eu ver onde está esse cara. T12.
Então eu não estou indo mais para aquele TwinCat estava comunicando, estou indo para um outro agora. Então deixa eu iniciar a comunicação de novo. Eu tinha pausado aqui. Beleza. Então pronto, aqui pelo jeito vai estar comunicando melhor, tendo menos timeout. Então para aqui você tem uma noção da comunicação acontecendo a cada 600 milissegundos, né? Vamos ver agora, se a gente configurar, eu quero uma comunicação mais rápida do que isso. O que eu posso fazer? Né? Você pode vir para o nosso Standard Driver Sheet aqui. Né? A Standard Driver Sheet ela é menos amigável para configurar. Você abre, você vê esse monte de campo em branco. O que eu faço aqui? Né? Bom, vamos por partes o que mais interessa. Station, você vai colocar o endereço do PLC. Então vem aqui, coloca o EMS Net ID, 2 pontos, o número do runtime. No header, o driver TwinCat suporta ou comunicação pelo nome da variável, aí eu coloco o name, ou, como eu vou mostrar daqui a pouco, você pode comunicar também com endereços físicos. Digamos que você assinalou o endereço %Q, que seria uma saída específica para o TwinCat, aí a gente vai comunicar com aquele cara, ao invés de usar o nome da variável. Quando você está usando o PLC, que é o BC9000, por exemplo, ou BX9000, é assim que você precisa configurar. A gente não consegue comunicar com nome de variável. A IDF não suporta nome de variável para BC e BX. Né? Então, daí você colocaria aqui, por exemplo, algo do tipo %M. Eu vou mostrar isso daqui a pouco lá na frente, quando a gente falar com o BC. Aqui você habilita a tua leitura, um reach trigger. Cada vez que esse tag mudar, a gente vai fazer uma leitura da planilha inteira, ou o enable read when idle. Quando o valor aqui for maior do que 0, pode ser um tag, pode ser um valor fixo, eu vou ler o mais rápido que der. Que é o que eu quero demonstrar aqui. Para a escrita, eu tenho write trigger, que seria um gatilho. Quando esse cara muda de valor, a gente dispara uma escrita de todos os tags que estão na planilha, ou se eu colocar aqui enable write on tag change, somente quando esse tag aqui muda de valor, a gente lê todo mundo. Tá? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar esses tags que a gente criou aqui, o Paxos e o Struct Test. Adoro o Ctrl+C, Ctrl+V do Indosoft, de planilhas, né? E vou colocar mais um cara também, que a gente está vendo aqui no TwinCat. Eu tenho um tag chamado OpenC Simulate, né? Então, em todas as minhas variáveis contando aqui. Se eu mandar parar de contar, ou seja, se eu mudar esse OpenC Simulate, eles param de contar. Aqui eu habilito, voltou a contar. Então, eu vou vir aqui, eu vou colocar também a variável .opc simulate. Vou criar um tag chamado habilita a contagem. Só vem a planilha. Agora você já pode ver a comunicação acontecendo bem mais rápida, né? Se você olhar na tela, dá uma olhada agora nos passos. Acho que o Webex não consegue nem mostrar quão rápido isso está acontecendo. Aí eu vou vir aqui e vou colocar um checkbox. Vou linkar esse meu checkbox com esse tag que eu acabei de criar, que é o habilita a contagem. Então, eu venho aqui na minha tela, eu checo ele para de contar. Eu escrevi para o PLC para parar de contar. Clico de novo, ele volta a contar. Então, se eu colocar lado a lado o TwinCat e o Indosoft, eu venho aqui, eu mando parar de contar, o TwinCat parou. Eu venho aqui, mando contar de novo, está contando rápido de novo. Certo? Então, vocês viram que é bem simples configurar a comunicação. O que eu preciso saber é o EMS Net ID, eu tenho aqui embaixo, ou no próprio target, né, quando eu vou conectar, vou escolher qual target eu vou conectar. Choose Runtime System. Você tem aqui o EMS Net ID, o número da porta, né, e o nome da variável. Se é uma variável global, vai ser ponto, o nome da variável. Se for uma variável local, é a POU
seguido do nome da variável. Então aqui eu tenho algumas variáveis locais. Tem, por exemplo, esse programa aqui que é o cprogram, tem algumas variáveis locais, eu poderia comunicar com elas. Certo? Colocaria aqui eu colocaria, por exemplo, a PLC_PRG, ponto, o nome de alguma dessas variáveis aqui. Então tá, vamos dar uma olhada agora no TwinCat 3. Tá? Como é que a gente faria essa comunicação com o TwinCat 3? Posso ter na mesma aplicação TwinCat 2 e TwinCat 3? Pode. Posso misturar eles com o Tag Integration? Pode. Posso ter também o BC 9000? Pode. A gente vai colocar todo mundo na mesma planilha, que vocês vão ver agora. Então, abrindo agora aqui a minha máquina que eu tenho o TwinCat 3, tem uma aplicaçãozinha aqui simples, né? O main program. Até estava fazendo uns testes com FB para comunicar com parâmetros do FB. Então criei um FBzinho aqui bem simples, né? Você pode até comunicar direto com os parâmetros do FB. É bem interessante quando você chama uma instância do FB no seu programa. Então eu tenho esse programa chamado MyProgram Online aqui. Coloquei um function block que a gente desenvolveu aqui. Pode ver, bem simples, né? Sei lá, se a entrada 1 é maior que a entrada 2, aí seta a saída, senão a saída fica em 0. Criei uma instância aqui e vocês vão ver, a gente pode até comunicar com as instâncias dele, né? Então deixa eu dar o PLC está rodando. Então, no caso do TwinCat 3, a gente tem que, quando cria variável, então você tem aqui o projeto, né? Aí você pode vir e adicionar global variables, né? Então, global variables list. Você pode ter várias listas de variáveis globais. No TwinCat 3, aí você tem que colocar no Indusoft o nome da tua lista. Por exemplo, essa aqui se chama GVL, né? E tem essas variáveis, global int e testFar. Então, eu vou pegar essa global int e vou colocar para o Indusoft comunicar com ela. Tá? Então, o que vai ser? Eu preciso do MSNet ID. Qual que é o MSNet ID desse cara aqui? Botão direito, About TwinCat, e está aqui. 10.168.23.164.1.1. E o runtime é o primeiro runtime do TwinCat. A gente coloca aqui. No PLC... porta 851. É com esse cara que a gente vai. Tá? Então, voltando aqui no Indusoft. Um 64. Runtime 851. Né? Se é a minha variável, eu vou chamar de TwinCat 3 counter, vou colocar um contador aqui, né? E é uma variável global. Essa variável global é a variável que a gente tem aqui, chamada global int, que está dentro do GVL. Então eu vou colocar gvl.globalint. gvl.globalint. Vou colocar o meu TwinCat 3 counter na tela. Vou até colocar a entrada de dado nele. Vou salvar, porque daí a gente pode ver realmente a velocidade da comunicação acontecendo. Pode ver aqui que já está até comunicando. Até escrever para ele. Ó, começou a contar de novo. Né? Se eu comparar com o... Dá para deixar eles lado a lado aqui, né? Pode ver a contagem acontecendo. Posso tentar zerar de novo. Aí começou a contar de novo. Aí parece, mas o TwinCat 2 é bem mais rápido que o TwinCat 3. Não, é que no TwinCat 2 eu estou usando a Standard Driver Sheet. Eu vou colocar, para fazer justiça, uma Standard Driver Sheet para falar com esse tag também do TwinCat 3. Né? Então eu venho aqui, vou adicionar uma outra Standard Driver Sheet.
Vou habilitar a leitura. Vou comunicar com o nome de variável. O meu station vai ser o mesmo do TwinCat 3. Então, 10.168.23.164.1.1. Vou colocar a mesma variável. Seria o TC3 counter. Vai para a variável GVL global int. Salva esse cara. E boom, já está comunicando aqui. Agora você vê a velocidade de comunicação, né? Se você quiser ter uma noção da velocidade, eu vou dar um pause aqui. O intervalo entre duas mensagens, você pode ver que é realmente em torno de 30 milissegundos. E você pode ter até 512 variáveis em cada planilha. Tá? Então, a última coisa que eu quero mostrar de comunicação de driver, além do TwinCat 2 e do TwinCat 3, é quando tem a necessidade de você usar, ao invés de nome da variável, que você use o endereço físico dela. Eu tenho uma máquina aqui, que eu estou comunicando, essa daqui, né? Eu estou comunicando no meu PLC Control. Você pode ver, estou comunicando com um BC9000. Né? Ele mostra BK ou BC9000 aqui. Tá? Então, no BC, você faz algumas operações para exportar a configuração. Aí você pode chegar no TwinCat aqui, né? Importa a configuração. O pessoal da Backoffice sabe melhor do que eu quanto a isso. Mas você vai escolher o Runtime System, você vai ter o BK ou o BC que você pode conectar aqui. Aí a porta dele, você vai reparar que a porta é número 800. Esse BC, ele não roda Windows CE ou Windows PC, nada assim. Ele é um proprietário. Então, se você procurar por BC9000, você vai ver a carinha dele a gente tem nos slides da Backoffice aqui. Você vê que é bem pequeno, ele é um preço bem acessível. Dá para o Ubisoft comunicar com ele. A diferença é que, por exemplo, eu tenho essa variável global aqui, que eu chamei de counter, mas não consigo comunicar com ela usando o nome counter. Eu consigo comunicar o quê? Com o endereço dele. %MD104. Então, eu preciso fazer do mesmo jeito. Eu coloco aqui o EMSNet ID, ponto 1.1, o número da porta 800, né? E a comunicação acontece. Então, eu venho aqui no Indusoft e coloco essa configuração. 10.168.23.40.1.1, que é a EMSNet ID, e coloco o endereço, usando a sintaxe do próprio TwinCat. Né? Então, esse counter, eu coloquei ele aqui na planilha, acho que foi na planilha número 1, isso. Né? Então, se eu colocar ele na minha driver sheet, eu coloco ele aqui. Counter. Né? Esse aqui é o endereço. E esse aqui seria %MD 104 e o formato. Tinha colocado cifrão, não 1%, né? Então você pode ver que é a mesma sintaxe que a gente usa no TwinCat. Né? Se eu salvar, mandar comunicar aqui, já consigo ver a comunicação acontecendo aqui. Né? Nas diferentes planilhas, você pode ver esse contador. Aqui embaixo, se eu chamar o TwinCat PLC Control, se for online, pronto, tem o contador aqui. Então, eu vou no Ubisoft Database e vou zerar esse contador. Ó, zerou, começa a contar de novo. Eu vou colocar valor, por exemplo, no MD100, vou colocar 100. No MD10, eu vou colocar, no MW10, eu vou colocar 10. Mandei escrever, já posso ver eles aqui no Ubisoft também. Então, aqui no caso, a gente está mais comunicando com o nome de variável, a gente está comunicando com o endereço físico delas, dentro do TwinCat. Ou seja, tem essa possibilidade também. Então, com isso, você consegue ter uma solução, assim, de custo muito baixo, porque o BC9000 tem um preço bem acessível. Digamos que você compra um dos painéis de 5 polegadas e bota
o runtime do TwinCat lá, na verdade o runtime do Indosoft, de 150 tags, por exemplo, e você pode comunicar com ele via internet ou até via serial, como eu vou mostrar em alguns outros slides. Tá bom? Então, com isso, eu encerro a parte de driver de comunicação. Eu vou abrir para perguntas no final, né? Mas vocês viram as possibilidades: TwinCat 2, TwinCat 3, Tag Integration e também com o BC. Ok? Então, deixa eu vir aqui rapidinho. Aqui eu já mostrei como que a gente faz com o TwinCat 3. Só lembrando, para a variável global, a única diferença é que você precisa colocar o nome da lista, o nome da pasta. Então, nesse caso, está GVL, ponto, o nome da variável. O resto é tudo igual. Então, você colocaria POU, name, ponto, localDeInt, seria o nome da minha variável local. Tá certo? O que te leva, uma discussão curta aqui, a escolher entre Main Driver Sheet ou a Standard Driver Sheet? A Main Driver Sheet ela é fácil de configurar. Você tem tudo numa planilha só, você não precisa se preocupar. Até quantos endereços eu posso ter? Bom, você pode ter até 4.096 linhas na Main Driver Sheet. Já na Standard, no caso do TwinCat, você precisa se preocupar com esse número aqui. Você dá um botão direito, Settings, então você define quantas variáveis você vai ter por planilha. Isso, às vezes, se torna um pouco meio tricky, um pouco meio complicado quando você usa muito string, né? Que a string tem vários caracteres, pode ter um tamanho grande da string. Então, isso, na Main Driver Sheet, a gente vai e gerencia por detrás da cortina, né? Já na Standard Driver Sheet, você que tem que fazer esse controle. Senão a gente manda a mensagem para a EDS fala, não, essa mensagem está errada, não vai fazer essa comunicação. Tá? Mas você pode ver que a comunicação é bem simples. Tag do soft, onde o PLC está, variável do PLC. Simples assim. A coisa chata é que você precisa colocar o station para cada linha. Então, se você está falando só com um PLC, 1000 tags, você precisa 1000 vezes colocar o station. Né? Você pode colocar aí um tag entre curly brackets, alguma coisa do tipo assim, né? E na sua aplicação você vai colocar um valor nesse tag. Né? Então, daí você muda para todo mundo de uma vez. Mas também no Driver Sheet você pode selecionar, copiar, colar no Excel, substituir no Excel, colar de volta. É algo bem simples de configurar também. Tá? Então, essas são as vantagens. E outra desvantagem da Driver Sheet é que assim, a gente lê todo mundo. O que pode ser você pode escolher se você vai ler sempre, só quando está numa tela, ou a gente faz isso automaticamente. Automaticamente significa, se você colocou o tag e está só na tela, ele vai se comportar como se fosse screen. Se você colocou o tag e ele está em alguma coisa além da tela, ou mesmo nem está na tela, está só em script, a gente vai ler o tempo todo. Né? Que seria a opção auto, que a gente tem aqui embaixo. Tá? Então, no Main Driver Sheet, leitura sempre no mesmo, todo mundo é lido ao mesmo tempo. Você não consegue controlar qual a taxa de leitura, a não ser que você mude esse carinha aqui na aplicação app, no arquivo app da aplicação. Vai para Options e coloca um outro cara aqui, Main Driver Sheet Always, e troca o tag que está aqui. Tá? E é isso. Já na Standard Driver Sheet, você tem controle da comunicação. Você pode colocar tags aqui, habilitar quando você vai ler. Você pode habilitar quando você vai escrever. Isso é muito útil para você escrever receita por PLC, mandar todo mundo de uma vez. Você tem o feedback de cada uma das planilhas, quando cada uma delas acabou de ler, e o status. Né? Se o status for 0, significa que a comunicação está boa. Qualquer outro número significa que você está tendo problema. Aí você tem de cada planilha. No caso da Main Driver Sheet, você tem um campo só de status para todo mundo. Então, se um grupo leu bem, você vai ter 0. Um outro grupo deu problema, vai mudar de valor, mas depois leu bem de novo. Já vai mudar para 0 de novo. Então, você vai ver que o status está mudando para erro, mas você não sabe que grupo está causando esse erro. Isso torna, assim, você solucionar os problemas um pouco mais difícil. Tá? Então, isso aí é a discussão que a gente tem aqui de quando escolher Main Driver Sheet ou a Standard Driver Sheet. Certo? Uma coisa da Standard Driver Sheet que eu leio aqui nos contras é que, dependendo de como você configurar, você pode acabar tendo centenas de Standard Driver Sheets, né? Isso dificulta um pouco na manutenção. A gente tem clientes que usam realmente centenas de planilhas, inclusive com o TwinCat,
tem que estar tudo bem documentado, para você saber que endereço está em cada planilha. Senão, do contrário, realmente a manutenção fica bem difícil. Agora, discutir um pouco as outras possibilidades de comunicação, né? Eu já mencionei que no TwinCat você pode, até nesse slide aqui, você pode comunicar usando o nome da variável, que é o que a gente fez para o BC9000, que a gente mostrou agora. Esse slide você vê bem que eu declarei os endereços aqui na esquerda, né? A parte está em rosa. Estou mostrando que é um BC9000 nessa figura aqui, e o que você põe na planilha. Na planilha você coloca a mesma configuração que você colocaria no TwinCat. Mas também o TwinCat suporta que você coloque várias outras bibliotecas. Por exemplo, você pode comunicar Modbus. Se você colocar o function block, se você colocar a lib de Modbus TCP, você pode comunicar Modbus TCP, se associa as nomes das variáveis do endereço Modbus e comunica. Mesma coisa para BACnet. E também para Modbus serial, você pode ter alguns BCs que nem tem porta Ethernet, é só serial. A gente pode comunicar com ele. Você vai e coloca um Modbus, a biblioteca para Modbus serial lá, conecta as variáveis com o endereço Modbus, usa o nosso driver Modbu e a gente vai estar comunicando com ele também. Uma solução bem affordable, que eles falam aqui em inglês, né? Bem acessível. Agora eu quero falar um pouquinho da parte de OPC UA. A Bake-Off, ela suporta tanto a parte de OPC UA que o presidente da OPC Foundation na Europa, Mr. Stephen Hope, na verdade, ele trabalha para a Bake-Off, né? E ele viaja o mundo inteiro falando de OPC UA, mostrando as vantagens. O OPC UA tem sido usado em alguns lugares que nunca foram usados antes. Por exemplo, a SAP tem OPC UA Client Server. Por quê? Está permitindo a configuração de sistemas que vão desde o RP, desde o topo lá, digamos, você recebeu um pedido de compra, e via o PC você já manda direto para o teu PLC. Tem vários PLCs, que nem a Bosch, por exemplo, que você já tem o OPC UA dentro da própria CPU. Então, o OPC UA, você está fora de ter que rodar o teu OPC apenas no Windows, né? Então, o TwinCat, por exemplo, você pode ter o OPC UA já na própria CPU. Você comprou a CPU com o TwinCat, já com o OPC UA, então você já pode comunicar direto. Isso aí bypassa, por exemplo, o driver, e você pode ter qualquer outro OPC client comunicando com esse OPC UA. Então, eu vou mostrar aqui, eu tenho uma máquina, essa 139 aqui que a gente estava comunicando, aonde eu instalei nela, se a gente ver aqui no TwinCat, eu instalei o OPC UA nela. Está aqui e, a princípio, ele está rodando. OPC UA Server está aqui rodando também, né? Então, o que você precisa fazer para ter a comunicação com o OPC UA? O que você precisa é, quando você está declarando as variáveis, eu vou vir aqui na variável global, né? Você precisa colocar no comentário que esse cara vai estar habilitado para o OPC Clients. Você precisa também habilitar os símbolos, né? Então, Options, Symbol Configuration, habilita os símbolos. Aí quando você manda criar o projeto, que é o Rebuild All, ele vai criar os símbolos e já vai habilitar eles para o OPC UA. Tá? Então tem esses caras aqui rodando, você pode ver o nome das variáveis, elas começam com A, B, C, D, dependendo do tipo, né? Tá contando, tem um contador contando o tempo todo. Então vem aqui no Windows e vou criar uma conexão para o OPC UA. Então vem aqui, New TwinCat OPC UA. A gente também tem OPC UA para o Windows CE, tá? Então vou até selecionar uma das nossos targets aqui para o Windows CE. Vem na comunicação. Então como é que eu faço para configurar um OPC UA? Primeira coisa, eu preciso criar um connection. Dou um nome para essa connection, vou chamar meu TwinCat aqui. TwinCat. E no OPC UA eu crio uma
URL aqui no endpoint. Isso vai me dizer aonde ele está. Então, eu posso fazer o quê? Eu posso procurar quais os OPCs WAP que estão disponíveis numa máquina específica. Né? Aqui eu posso procurar a lista das máquinas, mas eu vou pegar já o IP dela. 139, então eu vou colocar aqui 10.168.23.139, load servers. Beleza, ele achou naquela máquina chamada WinXP-OPC o OPC UA server da Backoff. Dá um OK e tem um botão de test connection. Beleza, conectou. Uma coisa legal do OPC UA é que você tem muito mais segurança. Você pode ter o modo de segurança, que você pode o Sign and Encrypt, né? E, por exemplo, se eu seleciono o Sign and Encrypt, eu tenho que criar um certificado, né? E se eu escolher, tem uma outra Security Policy, pode ser Basic 128, aí tudo isso é configurado no próprio server, né? Então, isso a gente cria o certificado aqui, é uma coisa bem mais, eu posso colocar, bem mais amiga de TI do que era o OPC baseado em DECOM. Você permite muito mais segurança do que o OPC antigo baseado em DECOM. Tá? Então, para fazer simples, se você vai ter só aqui uma máquina lá, não coloquei nenhuma segurança extra na comunicação, criei minha conexão, coloquei o nome de TwinCat aqui. Uma vez criado minha conexão, posso criar minha planilha. Então, seleciono aqui minha planilha, minha conexão TwinCat. Agora eu vou associar os meus tags com os tags do OPC UA, né? Eu posso configurar aqui daí Publish Rate, tem muita coisa que é bem parecido com o que era do driver, né? Eu posso ter o Reach Trigger e OPC suporta síncrono e assíncrono, mesma coisa para escrita, né? Habilitar os subscriptions seria ler o mais rápido possível. Então, eu aqui, vou colocar no meu PLC que eu quero ler a cada 10 milissegundos. Então, isso aqui eu estou realmente fazendo o server me mandar dado a cada 10 milissegundos. Ou eu digo 10 e o server diz, não, só posso mandar a cada 100. E eu vou receber a cada 100. Agora vamos associar um tag aqui com aquela variável d_dint. Eu criei meu tag aqui. Aí eu dou o botão direito no Browse Path, clico em Browse. Agora eu posso vir aqui e selecionar as variáveis. Eu estou recebendo essas variáveis já lá do server. E quando eu clico, eu já sei o tipo dela, já vejo qual valor está lá. Então você está, por exemplo, com esse dent test aqui. Pronto, está associado, né? Vou criar uma outra variável. Deixa eu ver aqui. Do direito, browse, vou selecionar, por exemplo, uma variável do tipo real. Então eu venho aqui e coloco real, criar do tipo real. É uma outra, acho que tem uma string, vamos ver. Ó. Tem esse aqui do tipo string, você está mostrando o valor aqui, this is a test, né, do tipo string. Então eu vou criar um tag aqui. Tipo string, né? Vou salvar. Vou colocar esses caras aqui no meu database Py, para a gente poder ver os valores. E vou iniciar a comunicação só do OPC UA. Poderia mandar rodar a aplicação inteira, né? Está conectando e pronto. Já vem os valores aqui, mudando a comunicação já acontecendo. Certo? Então, vou colocar aqui também aquele cara, que é o OPC Simulate. Isso aqui é um booleano. Vou pegar ele, colocar aqui. Porque eu mudar ele de valor, né? Já salvou, já está comunicando. Se eu mudar ele de valor, jogar ele para 0, por exemplo, vai parar de contar. Né? A gente pode ver isso de novo aqui, se eu abrir a máquina do TwinCat aqui do lado, né? Pode ver que o OPC Simulate está em 0, ele para de contar. Porque eu jogar ele para 1, pronto, voltou a mudar de valor. Então realmente
é bem legal, porque você imagina, a única coisa que você faz, você manda o teu programa para o PLC, né? O teu PLC já tem o OPC Server lá, a gente vai aqui e vai associando as variáveis, a gente vai fazendo um browse e vendo as variáveis que estão no teu PLC. Né? Variáveis locais, como pode ver aqui, algumas informações do server mesmo, né? Tipo o status do server, que a gente pode pegar. Né? Server Diagnostics. Ok? Então, tenha em mente que se você estiver considerando usar o OPC UA é uma ótima alternativa e, novamente, a gente tem ele também para Windows CE. Tá bom? Então, agora a gente vai para a parte de troubleshooting. Tudo que eu fiz aqui funcionou, bonitinho, né? E quando a coisa não funciona, como é que eu faço, né? O que eu posso ver que está errado? Olha, são só duas coisas que normalmente dão erradas na comunicação desse driver. Que seria o EMS-NET ID errado, ou você tem o EMS-NET ID, você não criou a rota, né? Ou o nome da variável está errado. Tá? A comunicação entre o Windows Soft e o AGS é muito simples de funcionar. Então, se você está falando assim, eu acho que o driver está com problema, acho que não está funcionando, alguma coisa não está funcionando. Vamos isolar para você não perder tempo tentando resolver um problema no lugar errado. Né? Se você vê que está com falha de comunicação, primeira coisa, você pode ter colocado o nome do tag errado. Às vezes alguns estão comunicando e outros não, pode ser que você colocou o nome do tag errado. Então, eu vou parar aqui, deixa eu voltar para a aplicação que tem o driver. Né? Vou vir aqui para a minha main driver sheet. E aqui estão as minhas variáveis que eu estou comunicando. Então, digamos que essa vent test, por acidente eu coloquei int test. Né? No que eu começar a tentar comunicar, o driver está aqui, está iniciando, eu venho aqui nos settings. Deixa eu desabilitar minha driver sheet aqui. Né? Pronto. Agora sim. Então eu tenho aqui a comunicação, está em bad. Né? Você vê que está falhando. Então se eu olhar na tela, eu vou ter um monte de ponto de interrogação na tela. Tendo aqui no Output, Settings, eu habilito os campos de drivers, né? Principalmente esse Protocol Analyzer. Com o Protocol Analyzer, a gente vai mostrar qual variável que está errada, que não foi encontrada. Então eu dou uma pausa aqui e vejo a mensagem. A variável dsint não foi encontrada no PLC. Né? Aí você vai sair o programa do PLC, você vê que lá realmente não tem uma variável chamada dsint. Não, é ddint. Né? Então eu venho aqui e corrijo. Salvo, pronto, já está comunicando de novo. Já está tudo bem de novo. Tá, então essa é a coisa mais comum. Se alguma tarefa está comunicando e outras não, é que normalmente você pode ter colocado o nome errado de variável, seleciona settings, coloca protocol analyzer e vê qual é o nome da variável que está lá. Mas se, digamos, absolutamente todo mundo está falhando, aí você pode estar com o EMS-NET ID errado. Né? E para saber se o TMS ID está disponível ou não, primeira coisa, você vem no System Manager, no caso do TwinCat 2, ou no caso do TwinCat 3. Você vai na configuração do sistema, Choose Target, mesma janelinha, Search Internet, Broadcast Search, e ver se você tem um X aqui no Connected. Se não tiver o X, você não vai conseguir comunicar. Então, você vem aqui, por exemplo, se quiser comunicar com esse PC aqui, vai falhar. Eu tenho o Net ID dele aqui, mas não vai funcionar, porque eu não tenho o X de Connected nele. Nesses outros aqui, eu posso comunicar. Esse é o 39 que eu estou comunicando. O 65, que é o 148, é o que estava dando bastante timeout. Né? E tem até um no Windows CE aqui, 5.7, 46, 126.1.1.
com esse aqui eu posso comunicar. Tá? Então dá uma olhada nesse xizinho. E a última coisa, que é essa ferramenta extremamente útil, que eu uso bastante, que é um programinha chamado TC-ADS Test. Né? Isso aqui vai testar se a tua rede TwinCat está configurada da maneira correta. Se esse cara não funcionar, não tem milagre que faça o driver funcionar. E ela serve também para você ver se o nome da variável que você está colocando, você jura por Deus que a variável existe no PLC, ou no Windows Soft tem erro. Ó, se você colocar essa variável nesse campo aqui e não comunicar, não tem como o Windows Soft funcionar também. Né? Tem alguma coisa que está errada na configuração ali. Qual que é esse programinha? Onde que ele está? Quando você instala o TwinCat, você tem uma pasta chamada ADS API. Né? Nesse ADS API, você tem uma subpasta chamada ADS DLL, TC ADS DLL. Você entra, aqui vai estar o programinha TC ADS Test XZ. Manda rodar. Primeira coisa, você clica no ADS Port Open. Beleza, a porta abriu. Aí clica no botão Test. Beleza, nesse combo box ele vai mostrar todos os caras que você conseguiu criar, que você achou, né, que você fez o search da internet. Então, por exemplo, eu tenho aqui o do meu TwinCat 2, que é esse aqui, o EXP OPC, né, que a gente estava comunicando agora. A porta é 801. Então, se eu tentar comunicar agora, deixa eu colocar um nome válido aqui, ponto de int test. Clico Start, clico aqui By Name, né, pelo nome de variável, clico Start, pronto, Successful. Então, isso significa que essa comunicação vai funcionar, o que essa variável com esse PLC no driver vai funcionar. Deixa eu parar aqui, né, na hora que eu parei, ele deu um errinho. Se eu coloco o nome de variável errado, que nem eu falei, porque d_sint e mando comunicar, ó, já começou a dar erro. Porque o nome está errado. Eu tenho aqui o erro, é o código de erro da ADS 710. Se eu coloco aqui uma variável, o MS7ID, que eu não consigo alcançar, por exemplo, eu coloco esse export PC que eu não criei a rota, só para testar a rota mesmo, sem ser nome de variável nem nada. Ele está tentando comunicar e falhou. Por quê? Porque a rota não existe. Né? Então, eu mandei parar aqui. Agora eu vou testar só a rota de um cara que existe, que é o XP OPC. Mandei, está comunicando. Então, o que eu fiz? Só para testar se a rota está ok, eu deixo o name vazio, né? E esse checkbox by name eu descheco ele, dou um start e vai funcionar. Então, novamente, às vezes você está na dúvida qual a sintaxe que você vai usar de uma variável. A sintaxe é sempre a mesma. POU, ponto, nome da variável, ponto, membro, colchetes, o array. Não é para que você vê no PLC, você coloca no driver. Se no driver está dando erro, usa esse programinha aqui. Porque ao invés de você gastar tempo tentando arrumar o driver, ou ligar para o nosso suporte técnico achando que o driver está com problema, o que a gente vai fazer é tentar achar o problema na tua rede. Porque do driver para o ADS, a coisa é muito simples, a coisa funciona. Aí do ADS para o PLC, você tem rede ali no meio, você tem cabo, você tem configuração do MSNet ID que pode estar gerando algum problema. A gente usa essa ferramenta para tentar achar aonde está esse problema. Tá bom? E, com isso, eu abro a sessão de perguntas. Então, você pode colocar as perguntas no nosso quadro de chat ou no quadro de Q&A, né, Q&A. Eu vou lendo as perguntas aqui e, dependendo do teor da pergunta, eu respondo para todo mundo ou respondo de maneira privada para quem fez a pergunta, tá? Então, deixa eu começar de cima para baixo, quais foram as perguntas que já vieram. No começo o pessoal estava reclamando que não estava mostrando tudo, né? Deixa eu ver aqui então.
pelo menos 2 pessoas que reclamaram de problema de áudio. Mas é que bastante gente já voltou a... disse aqui que estava vendo a tela inteira, então vocês estavam ouvindo o que eu estava falando. Vamos lá, pessoal, essa é a chance de vocês de perguntar. Lógico, gostaria que vocês mantivessem as perguntas dentro do tópico, né? Uma pergunta boa, onde que você vai poder baixar os arquivos dessa apresentação? Vai ser o seguinte, essa apresentação está sendo gravada e vai estar no nosso site. Então, a apresentação, tudo que eu falei, todos os exemplos que eu dei, você pode assistir quantas vezes quiser no nosso site. Vocês vão receber a informação da onde vai estar isso, né? E essa apresentação a gente compartilha também no site SlideShare. Também a gente vai colocar disponível o link para isso. Para quem atendeu, vai receber um e-mail também com essas informações, da onde está no site, e também do SlideShare. Você pode pegar esses slides também dessa apresentação, tá bom? E no final da apresentação também, você deve receber uma pesquisa. Se você preencher essa pesquisa também, ajuda a gente bastante. A gente quer saber o que vocês acharam da apresentação, tá bom? Aí eu tenho uma pergunta aqui, que eu vou até passar para todo mundo, né? Um dos usuários que participou aqui da apresentação está comentando que ele tem usado somente o TwinCat 2. Tem alguém aí que já está usando o TwinCat 3? Por enquanto, ninguém ainda confirmou que esteja usando o TwinCat 3. Eu sei que o TwinCat 2 o pessoal usa bastante aí, né? O TwinCat 3 que eu quero ver como é que tá. Quem quiser se arriscar, olha, o TwinCat 3.1 é bom demais, é bem legal. Eu realmente recomendo. Fazer a migração de um para o outro é fácil, né? Não é complicado, e as possibilidades do TwinCat 3 são, assim, endless, né? Então, tem uma pergunta aqui que não é necessariamente do TwinCat, mas eu acho que pode ser interessante para mais gente, que se em algum lugar tem algum procedimento para instalar o TwinCat no Windows CE. Sim, para instalar o Runtime, a gente tem no nosso help aqui mesmo, deixa eu procurar aqui por CS Server, que seria o Install Embedded View on a Target Device, né, que seria no Installation, aqui é Installation, Install Embedded View or CView on a Target Device. Então aqui você tem um procedimento para instalar ele no Windows CE. Mas basicamente é bem fácil. Tem um arquivinho que se chama CS Server exe. Esse arquivo é instalado com o Windows Software. Você escolhe qual plataforma que você vai colocar. Eu tenho, por exemplo, aqui o Regist, né? Então eu tenho aqui plataforma Windows CE 5 ou mais, né? A plataforma, então, por exemplo, o CX, que seja baseado em x86, né? Você entrar nele, vai na pasta bin, você vai achar esse cara chamado CS Server exe. Você copia ele para o teu Windows CE. Você copia ele, por exemplo, no teu CX. No que você rodar ele vai estar rodando, né? Eu já copiei. Abriu. Isso aqui que eu estou mostrando para vocês é uma ferramenta da Backoff para mostrar o runtime no Windows CE, né? Então ele vai estar aqui. Com esse cara rodando, eu posso vir aqui no Windows Soft, vejo qual é o IP dele. O IP desse cara aqui é 84. Então eu venho aqui, Connect, coloco o IP 10.168.23.184. Não, na verdade 84. Clico Connect. Eu tenho uma resposta aqui, de que por enquanto tem gente utilizando só o TwinCat 2. Obrigado pela resposta. Então aqui estou conectado, né? Eu já tenho o software instalado. Eu clico nesse botão Install System Files. No que você conectou, você clica no botão Install System Files, a gente vai instalar o runtime inteiro no Windows CE. Depois de instalar o runtime, você vem na pasta Project aqui, e você pode fazer download do teu projeto para o Windows CE também, e mandar rodar lá.
Então é bem simples assim, como fazer o Insoft no Windows CE. Mais alguma pergunta, pessoal? É bom mencionar também que a gente coloca os nossos vídeos no YouTube também, dessa apresentação que a gente está fazendo agora, vai estar também no nosso canal do YouTube, onde tem vários vídeos, inclusive treinamento inteiro do produto. Essa parte do CE, por exemplo, também é configuração de driver, configuração de banco de dados, alarme, trend, tudo isso tem também no nosso site, na nossa página do YouTube. A gente tem treinamento de tudo e tem todos os webinars que a gente fez também. Tá bom? Bom, pessoal, eu estou recebendo aqui alguns agradecimentos pela apresentação e não estou vendo mais nenhuma pergunta. Essa apresentação, eu juro que eu tentei fazer dentro de 1 hora, mas já estão a 1 hora e 42 minutos. Então eu agradeço a todo mundo, o pessoal que ficou até o final, o pessoal que teve que sair antes. Eu realmente agradeço a vocês a oportunidade que vocês nos deram da gente apresentar essa solução para vocês. Se vocês tiverem mais alguma pergunta, aí você pode perguntar qualquer coisa. Pode ser sobre o TwinCat, pode ser sobre o produto, pode ser sobre a empresa. Então, aqui os nossos e-mails, tá? Vocês estão no Brasil, pode mandar um e-mail em português para o info@indosoft.com.br. Pode visitar a nossa página em português, indosoft.com.br. A gente tem escritório em São Paulo, lá na região do Hospital das Clínicas, lá em Pinheiros, né? A gente dá treinamento em português também, você tem os treinamentos todos em vídeo, se quiser fazer também. Nosso telefone, lá em São Paulo, né, código 11-3293-9139, e os nossos e-mails. Tá bom, pessoal? Então, muito obrigado mesmo por vocês terem ficado até aqui, e a gente se encontra no próximo webinar, tá bom? Bom resto de dia para todo mundo, bom resto de semana, abraço, tchau, tchau.